Já estamos de volta aqui com Gazeta News, edição da manhã, e agora para falar sobre um problema que acaba atingindo, infelizmente, muitos brasileiros. A insônia. A insônia ela é caracterizada pela dificuldade de iniciar o sono e mantê-lo de forma contínua durante a noite ou pelo despertar antes do horário desejado. Essa condição, inclusive, ela pode estar relacionada a diversos fatores. De acordo com estudos da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono, entre elas a insônia. Para a gente explicar, para nos explicar melhor, também para a gente entender um pouquinho mais sobre essa condição, eu vou conversar agora aqui no estúdio com a Kedma Maiara, ela que é psicóloga e que atua exatamente nessa área, que é a área do sono. Não é isso, Kedma? Acertei? Isso mesmo. Seja bem-vinda, Gazeta News. Obrigada. Bom dia, obrigada pela sua participação. Bom dia a todos. Obrigada. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre a insônia, né? Isso. Eu queria que a gente já começasse, assim, entendendo o que é que pode causar a insônia, né? Realmente é ali aquela questão de não conseguir dormir? Isso, vamos lá. Tem várias causas que podem ocasionar insônia. Uma delas é o estresse, a ansiedade, depressão, e isso são fatores. A privação do sono também, como a gente fala, tem muitos pacientes devedores de sono. O que seria isso? É aqueles pacientes que precisam dormir X hora, mas com a correria do dia a dia acaba não conseguindo dormir. Então, eu sou uma devedora de sono. Eu sou. Então, precisamos ajustar, porque assim, precisamos cuidar do nosso corpo, do nosso sono, que é fundamental. O sono é como se fosse a limpeza do nosso corpo. Se você não está limpando, então vai ser prejudicial. A gente precisa dormir. Precisa. Né? Eu acho que isso é realmente um fato. E quando a gente não dorme, o nosso corpo sofre bastante, né? Sim. Ele sofre em vários âmbitos. Exemplo, cognitivamente, você fica com um pensamento lentificado, irritabilidade, você tem prejuízos no dia a dia, nas atividades laborais. Exemplo, não tem a pessoa que se sente com uma fadiga, sim, uma lentificação do dia a dia. Então, isso traz prejuízo, a insônia. A insônia ela é caracterizada apenas pela dificuldade de dormir? Não, isso é uma boa pergunta. A gente pode dividir ela em 3 aspectos. Pessoas que têm a dificuldade de iniciar o sono, a pessoa que dorme bem, mas tem despertares noturnos, tem aquele sono picotado. Quebrado, né? Quebrado, no popular, isso, né? no popular. E tem aquelas pessoas que têm um despertar precoce, acorda antes do previsto. Então, iniciar o sono, permanecer dormindo e acordar precocemente. E, Kedma, assim, quais que são os sintomas, né, de que eu posso talvez estar ali com insônia? Vamos lá. Se você está apresentando essa dificuldade que eu lhe falei, as 3, iniciar, permanecer e acordar precocemente de 2 a 4 semanas, é bom já investigar. Nós costumamos trabalhar com o diário do sono. Sim. Então, mostramos nosso paciente para ele monitorar o seu sono. Como está sendo o dia a dia dele. E assim a gente vai tendo um parâmetro com relação ao próprio paciente. Sim. Porque tem pacientes que são dormidores curtos, que precisam de menos horas. Tem pacientes dormidores longos, que precisam de mais horas. Então, é individualizado. Então, no caso, seria a partir desse diário do sono que vocês conseguem, por exemplo, fechar um diagnóstico de que aquela pessoa ela pode estar com insônia? Sim, ele é um parâmetro já para nos ajudar nesse diagnóstico. O diagnóstico ele é clínico. Sim. Muitas das vezes a gente precisa o quê? Encaminhar para fazer uma polissonografia, mas o diagnóstico mesmo ele é clínico. Tá, você falou que tem gente que pode dormir mais, pode dormir menos. É realmente real isso? Porque o que a gente aprende, né? No mínimo ali 8 horas de sono todos os dias. Isso. Não necessariamente, vamos lá. Tem pessoas que dormem menos, vamos lá, 6 horas, e ele já acorda disposto. Tem pessoas que precisam dormir 9 horas, então a gente considera esses dormidores longos. A média diz que é 8, mas não é um parâmetro para todo mundo. Por isso, temos que analisar o paciente individualizado. Certo. E tem tipos de insônia? Ainda por cima tem isso? Isso. A gente acha que insônia é só insônia, né? Isso. Vamos lá. Tem precoce, tem aquela insônia, como posso dizer, crônica, quando o paciente está há mais de 4 semanas. Nossa. Vamos lá, o paciente que está com muito tempo devendo horas. Então, sim, ele vira o quê? Um paciente com insônia crônica. Ah, tá. E
Tratamento. Existe tratamento para a insônia? Existe. É considerado padrão ouro a terapia cognitivo-comportamental da insônia. Então, ela vai trabalhar os aspectos emocionais e comportamental. Exemplo, higiene do sono. Sim. Eu costumo dizer que a higiene do sono é como se fosse uma refeição. Vamos lá, temos a carne no congelador. Para preparar a refeição, a gente precisa o quê? Descongelar, ter o preparo, o tempero, para depois a gente se alimentar. Imagine o sono como esse preparo. Eu estou ativa, acordada e de repente eu deitar e dormir. Talvez eu não consiga relaxar o suficiente. Então, por isso, a gente faz higiene do sono, é o quê? Diminuir os estímulos, os distratores. Diminuir a tela. É recomendado 1 hora, pelo menos meia hora antes de você dormir, você desligar os eletrônicos, um banho, você diminuir a claridade. Então, são aspectos comportamentais. Certo. E os aspectos emocionais. Muitas pessoas que têm insônia, no entardecer, quando está anoitecendo, ela já fica angustiada, ela já fica ansiosa. Por quê? Ela já tem aquele pensamento catastrófico que não vai conseguir dormir. Não vai conseguir dormir, que está se aproximando ali a hora que todo mundo vai dormir, menos ela. Isso. Então, isso traz uma angústia. O anoitecer pode trazer uma angústia. Então, na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha o quanto esses pensamentos disfuncionais, ele pode também ocasionar você não conseguir dormir, porque você interpreta o anoitecer como disfuncional. Caramba, gente, olha que interessante. Sobre a higiene do sono, né? A gente tem escutado realmente as pessoas falarem bastante sobre, né, dessa expressão, higiene do sono. E aí eu vejo também muito das mamães fazendo com os bebezinhos, né? Sim. Mas para nós adultos, ela também funciona? Funciona sim. Nosso relógio biológico, ele precisa aprender, ele já sabe, né? Mas a gente precisa sinalizar para ele, dia e noite. Quando a gente vai dormir, o quê? A gente deixa o ambiente escuro para sinalizar para o seu cérebro, vai ter a liberação dos neurotransmissores que vai sinalizar que é a hora de dormir. Lembra do Homem das Cavernas? Sim. Durante o dia, ele saía para caçar, gastava energia. À noite, ele estava o quê? Na caverna. Agora, o problema é na nossa sociedade que a gente está trocando esse ambiente, que Sim. seria um ambiente tranquilo para o nosso desenvolvimento. Sobre a questão dos remédios, né? Muitas pessoas, às vezes, ali naquela ansiedade realmente de querer que tudo se resolva logo, acaba nem passando por essa etapa da higiene do sono, né? O uso de medicamentos, ele realmente pode ser necessário em alguns casos? Vamos lá. Quando trabalhamos com pacientes com insônia, ou com a hipótese diagnóstica de insônia, do transtorno do sono, né, que é um mundo, primeiro trabalhamos a higiene do sono, a questão da cognição, das emoções, comportamental. E se for necessário, nem todo caso, se for necessário, o médico ele pode sugerir um medicamento. Mas normalmente o medicamento é por um tempo determinado. Sim. Não é aquele medicamento do uso contínuo para o resto da vida. Certo. Talvez seja para o quê? Para o seu corpo se adaptar a essa nova higiene. Você falou sobre o transtorno do sono, né? Que é algo bem mais amplo. Então, quer dizer que além da insônia, ou a insônia está incluída no transtorno do sono? Isso. A insônia está incluída no transtorno do sono. Então, o transtorno do sono ele é algo mais amplo? Mais amplo, com certeza. Vamos lá. Pacientes com, deixa eu ver aqui, sonambulismo. Sim. Sonambulismo é um Também aspecto dentro do transtorno do sono. Caramba, gente, que interessante, né? E agora, especificamente sobre a higiene do sono, quais que são as dicas que a gente poderia compartilhar com quem está nos assistindo? Okay. Talvez você esteja ainda com alguma dificuldade de dormir, esteja com insônia, e esteja também com um saldo devedor, né, de horas de sono, como eu. O que a gente pode fazer? Vamos lá. Primeiro, você precisa ter esse autoconhecimento. Como eu funciono? Quantas horas de sono eu preciso? Se você percebe que precisa de 6 horas, vamos dar esse exemplo. Então, você vai adequar a sua rotina às horas do que você precisa. E também tem a questão qualitativa. Tem pacientes que dormem, sei lá, 9 horas e acorda cansado. Então, a quantidade de sono não significa qualidade. Isso. Então, o aspecto subjetivo é muito importante na clínica. Era até algo que também eu queria perguntar, né? Sobre essas pessoas que às vezes você fala assim, não, mas eu dormi o dia todo e ainda assim eu estou cansada, eu não consigo dormir mais. Então, nesse caso, o paciente não teve um sono reparador. Então, a gente precisa identificar como está o ambiente dele. Se é um ambiente que está tranquilo, o barulho,
é a claridade. Às vezes a gente mora próximo de lugar que tem trânsito. Sim. Então, o que você pode fazer para diminuir? Será que algum aparelho, algum protetor, né? Entendeu? O travesseiro, a cama, tudo isso precisa ser observado. Certo. Eu não vou deixar de perguntar, Tá né? certo. A gente vive o tempo todo com isso aqui. Isso aqui é um tablet, mas tem gente que passa o dia todo também no celular. Sim. As telas, né? A gente também escuta muito sobre essa questão da TV, do celular, do tablet, do computador. Também pode acabar atrapalhando o nosso sono? Muito, muito. Porque, vamos lá, quando a gente está em acesso com a tela, no uso da tela, traz essa claridade. Então, Sim. A claridade mostra para o seu cérebro que é dia, que é o momento do quê? De ficar acordado. Então, a gente recomenda pelo menos 1 hora. A higiene do sono começa a isso. Você vai desacelerando. Lembra do exemplo da carne? Você Sim. vai descongelando, vai tendo preparo. Então, você vai desacelerando até o seu corpo perceber que já está no momento de dormir. Essa rotina. Você tentar fazer um cronograma no diário do sono, a gente sempre indica fazer um cronograma de horários para dormir. Certo. Exemplo, se você consegue dormir às 22 horas. 21 horas você já vai o quê? Desligando as coisas, o que puder responder, responde. Você pode fazer uma lista de tarefas do outro dia, porque isso vai gerar o quê? Mais tranquilidade para o seu cérebro. Porque quando a gente está preocupado, isso não vai fazer com que a gente relaxe para dormir. Isso. Então, você já coloca essa preocupação no papel para você avisar para o seu cérebro. Não precisa se preocupar. A mesma coisa, alarme. Por que a gente coloca o alarme? Para mandar mensagem para o cérebro dizer assim, eu vou acordar. Vai ter um estímulo distrator que vai me acordar. Sim. Então, assim, a gente pode acabar também trabalhando o nosso cérebro ali para esse momento, que é a hora de dormir, depois que é a hora de acordar. E quando a gente acordar, aí sim nós vamos cumprir as nossas tarefas. Isso mesmo. O nosso cérebro, ele é condicionado. Então, a partir do momento que eu tenho essa rotina, o nosso cérebro vai aprendendo hora de dormir e hora de acordar. Muito bem. Quais que são as dicas para a gente fechar aqui a nossa breve entrevista, nosso breve bate-papo? Quais que são as dicas que você pode deixar e reforçar para quem está nos assistindo sobre insônia? Vamos lá. A primeira dica é: todo cuidador precisa de cuidados. Então, antes de você cuidar do outro, você precisa ter esse autocuidado. Cuide do seu sono, porque ele vai ser fundamental para você gerenciar as demandas da sua vida, do trabalho, da escola, dos filhos, da família. Então, você tendo horário para dormir, você evitar o uso de tela pelo menos 1 hora. Aí tem paciente que fala assim, não consigo. Meia hora, já vai começando. Evitar alimentos ricos em calorias antes de dormir e vai desacelerando. Muito bem, então desacelerar. Desacelerar. Né? Desacelerar ali sempre 1 horinha antes da hora que você geralmente deita na cama, se possível até mais cedo. Já começa a preparar o seu cérebro e o seu corpo para o descanso, porque ele é essencial, né? A gente sempre escuta, né, as pessoas falando, olha, é alimentação saudável, é fazer atividade física, mas também é dormir, né? É dormir. Dormir é fundamental, ele faz coruja. parte. Querida, muito obrigada pela sua participação aqui, obrigada pelos esclarecimentos, adorei, Sim. Parabéns, viu? Obrigada também. Obrigada mesmo, vamos embora, todo mundo dormir sem salto devedor aí com esse sono. Ok. Obrigada, bom dia. Bom dia. E você que está aqui acompanhando